como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindmetal.org.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre os efeitos da popularização da internet no Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos João Brant. Ele é coordenador do Intervozes, é uma ONG que se localiza em São Paulo. João, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado pelo convite. E antes de entrar com você, João, na pauta de hoje, eu queria lembrar a todos os sindicalistas que nos acompanham, a todos os amigos, companheiros de luta, que está acontecendo a campanha de recadastramento. Quer concorrer a uma TV de 42 polegadas e um notebook por mês? É fácil, atualize o seu cadastro. A ficha de recadastramento está disponível no site www.sindmetal.org.br e aí você vai ter ali opções de participar. Ou você também terá através dos diretores nas fábricas, na sede e também nas subsedes do sindicato. A campanha é válida somente para quem se associou até 30 de junho. Cada associado terá direito a um cupom. Mais informações no telefone 3651-7200, o telefone do sindicato. Se inscreva, participe. João, faça um breve resumo de como está, na sua opinião, a popularização da internet no Brasil. Olha, a internet no Brasil ainda é cara, ela é lenta e ela é para poucos. Então, a gente ainda está algumas milhas distante aí da sua popularização. Vamos entender esse quadro melhor. O Brasil acabou de sair uma pesquisa de que 27% só das residências têm acesso à internet em banda larga. Isso a gente está considerando banda larga qualquer internet que não seja conexão de escada. Muito pouco, né, João? Muito pouco, e é sinal de que nós temos um problema que vai além, vamos dizer assim, do tempo. Não dá para a gente falar assim, não, é só uma questão de tempo. Isso aí em pouco tempo vai crescer e as pessoas vão ter acesso à internet todas em casa. Qual que é o problema? No Brasil, primeiro, as empresas de telefonia, as operadoras de banda larga, elas não são obrigadas a universalizar o serviço. Então, muitas vezes, você está num lugar, você quer pagar o serviço, você quer contratar um serviço de internet e não consegue, porque essa empresa não é obrigada a prestar o serviço para você ou prestar o serviço naquela região. Segundo problema, às vezes você quer e o preço é completamente proibitivo. Certo. A gente, em muitos lugares, temos um escritório no centro de São Paulo, onde não há concorrência. A minha única opção é contratar o serviço da Speed. Eu não posso contratar o da NET, da Embratel, etc. Vocês não tem opção. Não tem opção. Então você vê que é a ausência de concorrência em alguns lugares, em outros lugares um preço muito caro. Se você for para o norte do Brasil, por exemplo, e tentar contratar um serviço, você vai conseguir um serviço razoável por R$200 por mês. Agora, então, o que você disse aí, desculpa até cortar seu raciocínio, João, é questão de monopólio, assim, de logisticamente dizendo, então cada um tem a sua área, é isso que eu entendi? Na verdade é o seguinte, você tem boa parte do serviço de internet no Brasil é prestado pelas operadoras de telefonia, a Telefônica em São Paulo, a Oi em 26 estados do Brasil, depois você tem na região de Franca ali a CTBC, em Londrina a Sercontel. Essas empresas, elas têm praticamente o monopólio da telefonia fixa, então elas já têm uma rede estruturada e já chegam têm capacidade de chegar na residência das pessoas. Tem concorrência, por exemplo, via NET ou outros operadores, mas aí eles escolhem, eles vão só no filé mignon do mercado. Onde tem quem pague bem, eles vão. Se não tem, eles deixam o serviço descoberto. Então, e aí, só para terminar o que eu estava falando, quer dizer, a última questão problemática, ela é lenta. Uma internet, se você for ver a qualidade da internet, eu estou pensando não só na velocidade, mas no atendimento que você tem, nos cortes que você tem, enfim, na dificuldade que o usuário, que o consumidor tem de fazer valer os seus direitos, a gente tem realmente a internet ainda muito aquém do que ela precisa ser para o país poder se desenvolver.
Em plena época da globalização, né? Pois é. O país tem crescido fortemente nos últimos anos, isso é fato, é constatado aí pelos números. Esse crescimento, João, também está ligado à expansão tecnológica que o país tem vivido. O governo federal tem feito investimentos nesse setor. Como é visto, na sua opinião, esses investimentos feitos pelo governo federal? Olha, acho que ainda são muito pequenos esses investimentos. Acho que o Brasil está, inclusive, regredindo em algumas áreas. Se você for ver, a gente está numa política de desindustrialização. Alguns serviços, fábricas e tal que existiam, indústrias fortes, estão se desfazendo, estão se desmontando, sem capacidade de, às vezes, de disputar o mercado externo por causa da baixa do dólar, etc. E na área de tecnologia e pensando em internet, os investimentos ainda são muito pequenos. Então a gente vê agora vai ter uma fábrica de chips que começa de fato a fabricar equipamentos aqui no Brasil. Até hoje o que você tem na maior parte dos casos são montadoras, são empresas que trazem todos os componentes de fora, montam aqui e distribuem no Brasil e conseguem inclusive isenções fiscais, etc. Isso para nós, o Brasil precisa ter uma política decisiva de investimento em política tecnológica. O que isso significa? Investir em pesquisa, investir em desenvolvimento e investir na criação no mercado interno, porque não adianta você ter toda uma preparação e não ter quem compre. O governo acabou de aprovar algumas medidas interessantes nesse sentido de mercado interno, que é de garantir que os produtos nacionais tenham preferência nas licitações da área de expansão da internet. Já é um passo. É um passo. Agora, nós temos que ressaltar também, João, que o governo federal, por mais que tenha feito poucos investimentos, como você citou, a classe C, a nova classe média, tem tido acesso à internet. Isso é um passo que nós temos que exaltar, não é verdade? Tem tido muito pouco ainda, viu, Eduardo? Nós estamos querendo que tenha mais, nós estamos fazendo esforços. Ontem mesmo saiu, essa semana, né? A gente teve a publicação do Plano Nacional de Banda Larga, que vai tentar garantir internet a R$ 35,00, com 1 megabit por segundo. É um passo, mas com muitos limites. Limite de download, limite de upload, limite do que você pode fazer. Então, o que nós não queremos é criar uma internet de segunda classe, para quem não tem como pagar. A gente tem que garantir os mesmos direitos para o cidadão. Eu não posso fazer o seguinte, eu não posso pagar R$ 100,00 de luz por mês, então eu só vou poder usar a lâmpada de 50 watts. Não faz sentido, entendeu? É isso que a gente não pode criar, esse tipo de distinção no serviço de internet. Perfeito. O meu convidado de hoje é João Brant, ele é coordenador do Intervozes. O tema do programa de hoje é sobre os efeitos da popularização da internet no Brasil. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Capricho Marcenaria, o melhor projeto para realizar o seu sonho de ter móveis planejados para sua casa ou escritório com todo o capricho. Soluções práticas para a cozinha, dormitórios, salas, closet, escritórios, área de serviço, home theater, tudo com qualidade e eficiência, além de muito capricho. Realizamos orçamentos sem compromisso. Então venha conhecer a Capricho Marcenaria, Rua Virgínia Aurora Rodrigues, 220. Telefone 3683-1612. Pensou em capacitação profissional? Pensou no Colégio Cadem. Há 40 anos oferecendo os melhores cursos. Auxiliar em enfermagem e técnico em enfermagem. Enfermagem do trabalho, técnico em banco de sangue e técnico em UTI. O Colégio Cadem conta com professores altamente capacitados e equipamentos de ponta. Colégio Cadem há 40 anos oferecendo o melhor para você. Colégio Cadem na Avenida João Carlos da Silva Borges, número 260, Santo Amaro, São Paulo. www.colegiocadem.com.br. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje é sobre os efeitos da popularização da internet no Brasil. O meu convidado de hoje é João Brant, coordenador do Intervozes. João, ao incentivar o consumo de tablets e o acesso da banda larga, mostra-se a democratização da comunicação. O Brasil está preparado para essa nova geração de consumo, na sua opinião? Olha, eu acho que o Brasil está preparado, o Brasil tem uma demanda muito grande por consumo de eletrônicos. Esses tablets, eu acho que
tem uma tendência a serem muito bem vendidos, mas a gente precisa estar preparado por inteiro. O que significa estar preparado por inteiro? Ter condição de oferecer acesso à internet num preço razoável para as pessoas poderem usar esses dispositivos móveis e poder pensar a utilização desses serviços. A gente não pode achar que o acesso é o único passo para você garantir inclusão digital. Tem muita gente que você precisa estimular os usos, estimular a produção de conteúdo, estimular o desenvolvimento de aplicativos, criar uma dinâmica de uso da internet, de popularização não só do acesso puramente, mas da produção de conteúdo para a internet. Na sua opinião, como tem sido usado esse espaço pelos internautas, no modo geral? Eu acho que o Brasil é impressionante a maneira como usa a internet, né? O brasileiro gosta muito de internet, passa muitas horas por mês, é um dos que mais... É um dos primeiros, né, no ranking, né? É um dos que mais usa. Se for ver, a gente tem um índice de uso próximo ao francês, e olha que as pessoas lá têm conexões rapidíssimas, direto em casa, etc. Você tem um uso muito grande das lan houses aqui no Brasil, quase metade dos acessos tem a ver com pessoas que usam na lan house ou às vezes no trabalho. Então você tem uma exploração muito grande e com algumas peculiaridades. Por exemplo, o Brasil é uma dos grupos que mais usam, um dos países, que mais usa blogs, que mais usa MSN, que mais usa redes sociais. Tem um uso muito grande para esse contato interpessoal. Isso é uma característica brasileira mais forte do que na média mundial. Então é um uso... Você vê que tem uma demanda muito grande, as pessoas querem se comunicar, querem dialogar, querem informação, e a internet eu acho que é um espaço que deu espaço para esse anseio aí da população. Esse acesso, como você disse, às redes sociais está voltado mais aos jovens ali, o grupo dos jovens? Os jovens são a maior parte dos usuários, mas não só os jovens, você tem muita gente usando o Orkut, Facebook, o Twitter, essas coisas, todas as faixas você tem uma grande utilização. Logicamente, na faixa da juventude, você tem uma concentração, principalmente do Orkut, etc., uma concentração muito grande na faixa da juventude. Mas o brasileiro gosta desse tipo de aplicativo na internet. Por que o brasileiro, na sua opinião, tem tido esse interesse, principalmente nas redes sociais, como você bem citou, e mesmo assim não tem uma infraestrutura, um investimento adequado? Como ele consegue associar essas duas coisas, né? Ou seja, faltam outras opções de lazer, enfim. Eu acho que você tocou no ponto. Eu acho que, primeiro, o brasileiro carece de outras opções de lazer. Então, a internet, a possibilidade de você encontrar... não é só encontrar com os amigos, é aquela dinâmica de troca de mensagem, de troca de informação, etc. Acho que é saudável que seja explorada. É uma pena que isso se dê não só por opção, mas por falta de opção, mas eu acho que é um pouco a situação do Brasil. E acho que o brasileiro gosta o brasileiro é muito comunicativo, o brasileiro gosta da cultura do povo, e é uma cultura audiovisual que encontra na internet uma referência interessante. Você vê que no Brasil os jornais têm uma dificuldade de se estabelecer, o brasileiro se informa principalmente pela televisão e pelo rádio, e acho que a internet chega com força, dialogando com essa cultura audiovisual brasileira. Você vê a internet substituindo a TV e o rádio? Substituindo, não. Eu acho que... Mas trabalhando paralelo. Trabalhando paralelo. Os meios têm suas características, né? Você chega em casa no final do dia, você quer ligar a televisão e ficar vendo ali. Você não quer necessariamente ir para o seu quarto, trabalhar sozinho no computador e ir atrás da informação. Você quer ser um pouco passivo durante o dia, né? Ou você quer estar com a sua família e a sua família vai estar junto em frente à TV. A televisão é um meio coletivo, enquanto a internet é um meio individual. Então, acho que tem características aí, tem conteúdos que as pessoas querem buscar na televisão. Eu acho que tem sim uma disputa de tempo, de atenção, porque se você gasta tempo em um, você não gasta tempo em outro. Certo. E se você pegar os índices, é evidente que houve uma migração das pessoas para outros meios que não a televisão aberta. Às vezes nem é só a internet, é o DVD, são meios assim, mas as pessoas estão numa certa migração de uso, de tempo, mas quase todo mundo continua vendo televisão todo dia. É um hábito brasileiro muito forte. Então você concorda que o brasileiro tem usado a internet como um espaço de pluralidade, por exemplo? Olha, eu não sei. Eu acho que o Brasil ainda está experimentando essa pluralidade. Estou pensando pluralidade de que maneira? Estou pensando como diversidade de pontos de vista, de valores, de ideias circulando.
Eu acho que o Brasil usa muito a internet, inclusive como contra-informação, quer dizer, algo que ele viu ali, ele tem um contraponto, ele viu ali na televisão, ele tem um contraponto na internet, mas eu acho que a nossa referência ainda é muito dada pelos meios tradicionais, os meios de jornal, televisão e rádio. Então, muitas vezes o que a gente faz na internet é concordar ou discordar ou questionar algo que foi divulgado pela grande mídia, mas ainda não há força econômica, inclusive, para sites poderem de fato substituir as principais fontes de informação. Entendi. Esse processo ele é gradual e é difícil de medir. Eu posso ter uma opinião, tem outros especialistas que têm outra opinião. Mas a minha avaliação é que ainda há um peso muito grande dos meios tradicionais na formação da opinião pública. Isso não é bom na sua visão? Isso não é bom necessariamente, porque eu acho que quando você fez a pergunta, você tocou no ponto certo. A gente precisa de pluralidade. Quando você tem ainda concentração na mão de poucos veículos, isso não é bom. É bom quando você tem esses veículos e tem outras opções. E você pode, inclusive, partir de outras fontes primárias. O que eu quero dizer? Partir de outras referências. Você nem precisa ir ver o Jornal Nacional para saber o que está acontecendo. Você tem outras fontes de notícia, de informação, que substituem de fato. E aí quem quiser ver o Jornal Nacional vai ver, quem quiser ver o Jornal da Record vai ver, quem quiser ver o que quiser ver. Mas quando você não tem opção e está circunscrito ainda a algumas poucas fontes de informação, isso não é bom. Chama-se democracia, né? Isso. Estamos recebendo aqui meu convidado de hoje, João Brant, coordenador do Intervozes. O nosso convidado está tratando o tema Efeitos da Popularização da Internet no Brasil. Está gostando do nosso programa? Acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. O meu convidado de hoje é João Brant. João, com os blogs e sites de notícia alternativa, qual a situação do combate ao monopólio da informação? Você tratou no finalzinho um pouco, mas aprofundando nesse assunto. Eu acho que o Brasil vive uma profusão muito positiva de blogs e sites de mídia alternativa. Certo. Então você tem realmente contrapontos, você tem visões, discussões, e você vai encontrando um pouco o seu nicho, né? Você fala assim, eu gosto de ouvir o fulano de tal, ou eu gosto de ler o fulano de tal, Você vai encontrando alguém cujo discurso está batendo ali com o seu. Certo. Então acho que isso é muito importante. Mas, por outro lado, como a gente falou no bloco anterior, ainda não há uma fonte grande de, uma profusão de fontes primárias, quer dizer, daquele que traz a primeira informação para você. A gente acaba usando, boa parte do trabalho que os blogs e as mídias alternativas têm é discutir o que sai em outros veículos. E acho que isso ainda é um pouco limitado. Não é uma responsabilidade direta de quem está fazendo. Porque é caro você manter uma equipe, você conseguir disputar e, de fato, ir atrás da notícia diretamente é muito caro. Então, nós precisamos encontrar meios para sustentar esse tipo de prática jornalística. Mas eu acho que nós estamos num bom caminho. Nós temos muitas... Acho que a mudança, se você pensar... Nós que estamos aqui vivemos alguns períodos na década de 80, comecinho da década de 90, em que você tinha um claro monopólio da informação. Verdade. Hoje você tem muito contraponto e acho que os processos eleitorais têm mostrado isso. Você acha que a internet consegue mobilizar as pessoas? Acho que consegue, viu, Eduardo? Você pode citar algum exemplo? Olha, eu não sei quantos dos espectadores estão no Facebook, por exemplo, que é uma dessas redes sociais. Ali você teve um exemplo quando o governador Alckmin anunciou a questão do metrô e que não ia fazer mais uma estação em Higienópolis, porque as pessoas diziam que os moradores de lá tinham reclamado da população diferenciada que iria circular pelo bairro. Como se a população diferenciada não tivesse envolvida diretamente no trabalho deles, na casa deles, enfim, né? Enfim, como se existisse essa ideia de gente diferenciada, né, que é um horror. Então, mas o que aconteceu ali? Ali a partir de algumas provocações, criou-se um evento, uma manifestação, a ideia de uma manifestação pública, que virou um churrascão, e que juntou 50 mil pessoas, declararam o interesse de ir. Depois, quantas foram? Eu diria umas 3 mil. É gente pra caramba. Opa. Né? É um exemplo,
Alguém vai falar, pô, mas é uma bobagem, churrasco, por causa do metrô Higienópolis. A gente pode discutir isso, não tem problema. Acho que pode ser, também acho que não é o assunto mais importante do ano. Mas eu acho que mostra que dependendo da maneira como você trata determinados assuntos, a internet tem uma capacidade de mobilização muito interessante. Eu vou te dar um outro exemplo. O Intervozes faz parte da campanha Banda Larga é um Direito Seu. É uma campanha pela popularização da banda larga no Brasil. E nós fizemos, no mês de junho, um tuitaço. O que era o tuitaço? Era usar o Twitter para fazer barulho em cima da pauta da banda larga para tentar pressionar o Ministério das Comunicações. Aí as pessoas vão falar, mas Ministério das Comunicações? Bom, o ministro Paulo Bernardo, ele é um tuiteiro de mão cheia, ele gosta do Twitter, ele usa o Twitter direto. O que aconteceu? Ali naquele dia, foi 21 de junho, foi o tópico mais discutido do Brasil, essa questão da internet banda larga. A gente colocou um mote ali que era Minha Internet Caiu. Isso gerou movimentação do Ministério ligando para a gente, querendo dialogar, isso gerou repercussão na mídia tradicional, isso gerou repercussão na mídia especializada. Então você vai tendo instrumentos que alguém vai falar assim, mas isso é muito... É claro que é incipiente, é claro que não substitui a mobilização de rua, não substitui. Mas ele vai te dando gradações, vai te dando possibilidades e criando mobilizações muito interessantes. Bacana, interessante. Obrigado pelos exemplos. Na sua opinião, eu queria que você falasse um pouco da divulgação do AI-5 Digital, que está disponível. O AI-5 Digital foi um apelido para um projeto de lei apresentado na época, relatado pelo senador Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, que, em nome de defender as instituições e a população contra os cybercrimes, contra os crimes na internet, ele gerava uma série de violações à privacidade e atacava a liberdade na rede. Por isso que ele foi chamado de AI-5 Digital, porque ele cerceava a liberdade na rede e atacava a privacidade, dava à justiça uma possibilidade de atacar a privacidade. Esse projeto ele está em discussão, ele deve ser votado no mês de agosto e para nós seria muito ruim que ele passasse da maneira como ele está, porque, claro, as preocupações são super dignas. A gente viu aí uma série de ataques de hackers a sites do governo brasileiro, esse tipo de coisa precisa ser combatida, mas a gente não pode, em nome do combate a essas violações, gerar tipos penais que na prática criminalizem o usuário comum, práticas comuns, práticas cotidianas do usuário, e ele fica sujeito a uma lei draconiana. Você falou de hackers, só um parênteses. Como combater os hackers no Brasil? Olha, essa questão da violação de sistemas de comunicação, ela é um problema no mundo inteiro. Sabendo há pouco, a presidente Dilma, né, sofreu com isso, outros políticos, enfim. Pois assim, a dificuldade é como é que você trabalha medidas de segurança na internet. O Brasil tem um órgão para isso, que é o CERT.br, CERT. Esse órgão está ligado ao Comitê Gestor da Internet e tem uma série de medidas. Isso passa por segurança da própria rede, por práticas dos usuários, as pessoas precisam saber se defender e não deixar possibilidade aí de ter senhas roubadas, etc. E isso passa por regras nesse trânsito e aí que precisam ser seguidas pelas telefônicas, pelas operadoras de internet. Mas é um conjunto assim, de regras que você consegue cercar um pouco. Você não consegue cercar tudo, porque, obviamente, quando você tem um especialista para cercar, você tem um especialista do mesmo nível para furar. Então, o que você precisa fazer, você vai estar enxugando o gelo o tempo inteiro, mas você precisa continuar, porque senão o gelo derrete sem você enxugar, o que é pior, inunda tudo. Estamos com um pouquinho de tempo. Como você vê, João, o limite da democratização da cultura e da pirataria? Olha, eu acho que a questão do acesso aos bens culturais é talvez uma das maiores potencialidades da internet. É você poder trocar conteúdo, saber acessar o museu de não sei onde, acessar a música que o cara acabou de lançar na França, nos Estados Unidos, em Cuba, onde quer que seja. Acho que ainda há um peso muito grande no combate à pirataria por parte da indústria tradicional, sem conseguir dialogar com a realidade na rede. Né? Tenta se convencer que baixar uma música é a mesma coisa que roubar um CD. Não é verdade. Baixar uma música, você não está tirando essa música de ninguém. Você está simplesmente somando. Se eu te conto uma piada e você me conta uma piada, nós dois vamos saber duas piadas. Eu não vou trocar de piada com você. Quer dizer, não tem... O que a gente está querendo dizer é diferente de se eu te dou esse relógio, eu fico sem. Se eu baixo uma música de você, você não fica sem.
Estamos falando, isso pode parecer confuso, mas na prática isso é determinante. Então, isso não significa que o autor não deva ser remunerado. O autor tem que ser remunerado pela sua criação, o intérprete tem que ser remunerado, mas nós precisamos criar modelos que não engessem esse sistema e que não prejudiquem o acesso à cultura. Porque senão a gente vai estar deixando de lado um dos principais pontos positivos que a internet tem. Tá certo. Gostei do papo de hoje, muito bom. João Brant, quero convidá-lo várias vezes aqui, outras vezes para falar um pouco mais sobre a internet. João Brant é coordenador do Intervozes, tratou o tema efeitos da popularização da internet no Brasil. Se você gostou do nosso programa, você pode acompanhá-lo no nosso site. Olha aí, internet de novo, www.cindemetal.org.br. Você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. João Brant, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço, Eduardo, a você, aos espectadores. Espero que tenha sido um bom papo. O site do site Intervozes? do Intervozes, intervozes.org.br. Quem quiser saber da campanha Banda Larga, campanhabandalarga.org.br. E nós mantemos um site de acompanhamento dessas questões aí das políticas públicas de comunicação, que é direitoacomunicação, sem os acentos.org.br. Anotou? Intervozes.org.br e bandalarga.org.br. Bandalarga.org.br e o último, direitoacomunicação.org.br. Muito bom. Obrigado a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate, através do nosso canal eletrônico. Você participa. Acesse então o nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês no próximo programa. Tchau.